muito bacana soltar a vinheta, porque a gente acaba não vendo. Depois vocês vão lá Fica na consumir. expectativa. Fica na expectativa o que vai acontecer, né? Mas, beleza, rodaram lá na verdade, rodou a vinheta, né? Rodou o robozinho lá puxando as 5 dicas. E aí já estamos com as 5 dicas na tela, 5 dicas do velho e bom marujo, dos especialistas. Eu vou ler e aí a gente interage, tá bom? Então, assim, a primeira dica, né? Verifique a linguagem de programação utilizada pelo fornecedor do RP, pelo fornecedor do software, não é isso? Isso é fundamental, né? Pelo fato da questão das integrações hoje, né? Do que a gente pode oferecer, né? Com tantas ferramentas que tem no mercado, no sentido até de necessárias para as empresas, né? Quanto mais moderna for a ferramenta e quanto mais ela evolui junto com as tecnologias, né? Mais garantia ela nos dá, né? De evolução, de escalabilidade dentro da empresa mesmo, né? É isso. E reforçando que a gente sempre fala, né? Quem não é de tecnologia, é difícil saber quais são essas ferramentas, né? É difícil acompanhar, tem que realmente ter uma empresa especializada para poder ser parceira. Acho que esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é pesquisar realmente no mercado, né? Voltar um pouco naquilo que você colocou no começo, Alexandre, porque quanto mais informação você tiver para tomada de decisão, melhor. E esse é um ponto de tendência, esse é um ponto onde você pode conectar muitos parceiros com uma tecnologia comum e fazer o teu, de fato, RP durar bastante sem ter que construir caminhos que ele não percorre, né? Que ele não anda. Segunda dica é conheça as... Oi, fala. Não, é um caminho novo para ele, então quanto mais ele tiver orientação nesse caminho, melhor, né? Melhor. Sem dúvida. Isso. É justamente isso que a gente comentou também, né, Kleber? Realmente se essa ferramenta ela traz essa tecnologia já que o mercado está solicitando, né? Se é uma tecnologia já atual, justamente para não ter aquele investimento todo no mundo do RP e lá na frente realmente ter que estar reinvestindo ou com a própria empresa que lançou uma solução agora atualizada, né? Que seja mais atual. Justamente esse é um ponto importante de conhecer também. É isso aí. É isso aí, isso é muito bacana. E o segundo é conheça as possibilidades tecnológicas do RP, né? Tá ligado com a primeira, mas essas possibilidades tecnológicas me remete àquele exemplo que você deu na ligação de conexão com alguns hardwares, conexão com novas tecnologias que você não vai implementar num RP, porque são softwares mais específicos, certo? Justamente. E até isso que a gente ressalta muito, né, que não adianta também, no caso, a Delsoft ou uma empresa RP, ele ser melhor em tudo, né? Então, justamente essa questão, né, de tecnologia, de integrações, etc., então, que facilita, né? Então, nesses pontos, né, específicos, né, de processos aí, que tem várias ferramentas aí legais, bacanas no mercado, mas que o RP consiga integrar elas justamente para automatizar esse processo, né, usando um produto aí melhor para esse processo, né? Isso aí. 3. Procure informações com outros clientes do fornecedor de ERP. Isso chancela ainda mais essa estratégia. Crucial. Tem que ter... Para nós, hoje, a indicação é o fundamental, né? É quando o cliente fala bem do produto, fala bem do atendimento, fala bem dos relacionamentos que tem, né? Quando isso acontece, significa que a gente conseguiu dar resultado para esse cliente, né? Já é bom, né? E quando ele fala desse processo, né? Dessa maturidade que existe, dessa relação, né? Para nós é fundamental. Hoje o mercado pede por isso, né? É o marketing da verdade mesmo, né? Não pensa em outro caminho que não seja isso. Justamente isso. Pode falar, Maico. É justamente isso que o Alexandre comentou, né? Então não é também só conhecer a questão do produto, questionar como é que é o produto, né? Se é um produto legal ou não, mas justamente também questionar pontos, né? Também da implantação, de atendimento, né? Isso tudo é importante também, né? Junto aos clientes que já utilizam essa ferramenta, então, no caso, estarem questionando, né? Isso é muito importante. E remete a uma frase que a gente já falou em outros webinars, né? Se você quer ser grande, comece pensando grande, pense grande.
Não necessariamente você precisa ter uma ferramenta que custa muito, com todos os recursos, mas que você tenha, por exemplo, através de uma consulta de clientes do fornecedor, uma visão de pequeno, médio e grande cliente desse fornecedor que consiga te mostrar essa escalabilidade, até onde você pode chegar, né? Pensar grande faz com que você procure essas grandes referências e você realmente vai atrás de uma solução muito boa. Nesse momento, além do Michael Meng, que está falando que está sendo boa a abordagem, tem o Romano, um abraço, Romano. Ele colocou ali, por compartilhar um interessante conteúdo, muito importante, não cair no canto da sereia, de que o ERP resolverá tudo, mas cuidar de aderência de pessoas, processos e sistema, né? Isso aí só reforça aquilo que a gente está falando e as dicas que vocês estão trazendo. Obrigado, Romano. Quarta dica, é importante que seus colaboradores tenham empatia com a ferramenta, né? Uma ferramenta menos complexa e menos esforço ao usuário, ou do usuário para realizar o trabalho. Essa é uma outra dica, né? Na verdade, a base é essa, né? A gente vê, né, quem vai usar realmente o produto são os usuários, né? Eles que vão levar muitas vezes, e a informação, claro, precisa chegar numa controladoria, na diretoria, a gestão precisa estar aparecendo lá com o resultado, né? A gente sempre brinca, né, que quando o contador fala bem do produto, quando ele tem essa facilidade de utilizar, quando o contador usa lá a informação e chega no custo dele de uma forma tranquila e que ele entrega para a diretoria, isso aqui é o resultado e eu confio, né? Perfeito, né? Então, essa é importante justamente esse criar uma ferramenta, né? E é isso a nossa busca constante, uma ferramenta que os usuários estejam satisfeitos com o uso dela, né? Não que seja algo que é legal, dá resultado, mas dá um trabalho do caramba, né? Então isso então a gente aí é o que a gente fala, Alexandre. A gente sempre traz esses 3 pilares, né? Tem pessoas, tem processos e tem tecnologias. Às vezes você tem uma tecnologia, uma ferramenta que suporta muito bem aquele processo, mas você não tem as pessoas preparadas com os conceitos ou treinadas para o uso da ferramenta. Podem ter 2 pontos de atenção. Ou as pessoas estão certas, as ferramentas estão certas, mas o processo do cliente não está adequado. Ele quer fazer algo do jeito dele e não do melhor jeito para dar o resultado que ele quer. Então as pessoas vão arrumando jeitos para resolver o problema. Às vezes esses jeitos que as pessoas arrumam são os atalhos que geram maior esforço, não utilizam o melhor potencial da ferramenta e, por conseguinte, as pessoas que são boas acabam sendo subutilizadas. Por isso que a gente coloca os 3 eixos que precisam estar super alinhados e não necessariamente um é melhor que o outro, mas um puxa o outro para um nível e um patamar acima, né? Sempre andando junto. Quando se trata do RP, justamente é isso, né? E quando as pessoas não conseguem encontrar uma ferramenta fácil, elas acabam apelando para aquele que a gente chama do Excel Resource Planning, né? Que no final né? Vamos para o Excel porque ele resolve, né? E aí tu perde toda uma integração, tu acaba perdendo toda uma facilidade de informação, porque é complexo. Então, por fato de ser complexo, eu parto porque é mais simples e acabo gerando erros e retrabalhos e assim por diante. O inverso é verdadeiro. Se você tem a estrutura no Excel, monta no Excel, você precisa automatizar. Aí você vai para uma ferramenta automática. Por isso que são ciclos de rodada. E aí, o que é bacana também sobre esse ponto, e é um ponto que a gente traz na nossa metodologia, que nós não podemos esquecer que as empresas são feitas de áreas, de departamentos, e que não necessariamente todos estão no mesmo ciclo de evolução. Então, muitas vezes você tem uma área contábil que sabe muito bem o que ela precisa, mas ela não consegue estruturar no meio do processo, numa área comercial, todos os processos contábeis dentro da área comercial, ou dentro de uma área de estoque, ou dentro de uma área de produção. Então, ela é uma área que ela é afetada pela maturidade das demais áreas. Então, a gente precisa colocar o nível da régua para cima e levar todas as áreas para esse patamar. Se a gente entra direto com a tecnologia, levando em consideração que todas as áreas estão no mesmo ciclo, a gente pode, de fato, estar cometendo um erro. E aí, assim, aquela área que não consegue usar bem a tecnologia
vai ser detratora, né? Nós colocamos isso. Ela não vai ser aderente a uma ferramenta que é boa, não só no individual, mas no coletivo. Então, esse ponto de menos esforço tem esses olhares que precisam ser muito bem cuidados para a gente não penalizar uma ferramenta, ou penalizar um processo, ou penalizar uma pessoa ou uma área indevidamente, né? Exatamente. Justamente, Kleber. Esse consentimento que todos têm que ter, né? Na verdade, não estou fazendo só o meu processo, mas o que o meu processo vai refletir em outras áreas da empresa, né? Na implantação do RP vai aumentar um pouco o meu trabalho, às vezes um controle a mais, que eu fazia muito mais rápido manual, obviamente que sim, mas tem que pensar lá na frente o que isso vai resultar, né, junto, não só na minha área, mas em todo o ciclo da empresa, né? E principalmente na área contábil, onde basicamente que é o centralizador da informação, né? Isso é muito importante. É isso aí. E a quinta e última, dê preferência a RPs com alto poder de parametrização. Analise, se o valor pago pela mensalidade cobre tanto os serviços de suporte quanto as atualizações do software. Isso aí eu queria que vocês explorassem. É isso aí, né? Eu acho que essa questão do vale quanto pesa, né? Tem resultado da proposta de valor, né? Então, você vai pagar por um serviço que realmente ele te dá resultado, né? E é evidente que a gente já falou isso no começo, né? Não aceitar os milagres, porque muitas vezes a gente paga menos por algo que a gente acha que vai ter resultado e não dá o resultado necessário, né? Por outro lado, muitas vezes também tem que ter justamente essa questão de pagar um valor justo, onde eu consiga ter resultado, onde eu tenha legislação, onde eu tenho as legislações entregues, onde eu tenho evolução de produto, onde eu possa confiar realmente em que aquilo que eu recebo é o que tem no mercado, é o que tem melhor no mercado, né? Essa confiança, né? Então, geralmente eu acredito que quando tu tem essa condição, tu paga por um valor, tu tem tu paga com prazer mesmo, né? Pelo serviço que tu tá recebendo. A gente tem que tomar realmente muito cuidado hoje com as questões de suporte, porque às vezes a gente percebe que a questão de relacionamento cada vez é mais importante em relação à implantação do RP. As pessoas precisam ter essa condição de ligar e confiar, olha, eu quero falar com o fulano tal porque ele me ajuda nesse aspecto, naquele processo. E às vezes tu chega em suportes absurdos, né, de telemarketing, quase que tu quase passa por um processo, por um filtro, por uma longa distância até chegar num atendimento rápido que tu precisa. Então, quando tu tem esse retorno, né, com certeza tu tem valor e tu paga com prazer, né? E ao mesmo tempo, cada vez mais é um mercado que exige que tem essa exigência. Não tem mais como a gente trabalhar com a questão do distanciamento entre cliente e RP, né? Então, essa proximidade hoje traz esse valor, e esse valor é fundamental aí, né, nos valores que tu paga, né, para um RP. E aí tem dois pontos importantes, né? Todo investimento merece uma análise de retorno, né, que é o famoso ROI, né, o retorno sobre o investimento. Não tem algo muito caro ou muito barato, né? Depende da relação e retorno que você tem sobre esse investimento que você faz. E isso é muito bacana quando você olha que por trás da tecnologia tem pessoas e tem processos, porque se tem pessoas que suportam, orientadas a processo, quem está consumindo a tecnologia, você tem o melhor dos mundos, né? Você tem uma comunicação direcionada com pessoas, com uma visão de processos, falando de tecnologia. Isso é muito bacana. E para finalizar, o Ambrósio, Marcos Ambrósio, um abração para você, um grande amigo de longa data. Ele fez um comentário, parabéns pela apresentação de vocês, e um ponto importante que ele quer colaborar é o envolvimento da alta direção em sintonia com as necessidades do change management, que é a gestão de mudança. Porque quando você coloca um RP e você tem esse RP dentro de um cenário que todos querem mudar, isso torna mais fácil, mais tranquila a mudança, a aceitação pela mudança, né? Se o Rodolfo tivesse aqui, ele falaria isso, né? A gente precisa motivar as pessoas para que elas queiram mudar, né? E um dos pontos de motivação é uma otimização de processo, uma otimização de trabalho.
que não necessariamente é o que a gente coloca, né? Não é uma redução de mão de obra. Muita gente é Não, resistente à exatamente. mudança de tecnologia ou ganho de eficiência porque acha que vai perder o seu emprego, não vai ter mais o espaço dentro da corporação. Eu diria que isso pode acontecer se a pessoa não está preparada para desempenhar outros papéis. O próprio Michael mostrou análise de números, indicadores e trabalhar com análise. Quem hoje é operacional e não está preparado a analisar números e resultados, corre o risco de perder o emprego. Claro que corre. E por isso que existe um processo de mudança, de transformação. E essa pessoa, sabendo desse risco, ela pode ser preparada para isso, né? Muitas vezes a pessoa não olha para esse ponto e simplesmente para na tua referência e ela aperta botão, obviamente que ela, se ela continuar apertando o botão, ela perde o espaço dela. Isso é fato. O que a gente não quer aqui é criar essa relação direta. As pessoas precisam entender que a gestão de mudança leva as pessoas também para um crescimento, para uma formação importante, né? E a tendência é a gente ir numa análise simplista de que o meu retorno do investimento vai ser redução de pessoas, né? E quando, na verdade, retrabalhos são eliminados, né? Isso. O resultado, a informação que eu recebo com qualidade, que eu posso trabalhar com ela e gerar conhecimento, é um valor inestimável perto de, talvez, eliminar uma mão de obra, um valor de salário lá de 4, 5 mil reais, né? Então, eu consigo ter muito mais resultado no sentido de avaliar a empresa com inteligência, né, do que eu pensar, eu vou implementar o RP e vou reduzir dois colaboradores, né? Isso é simplista demais, né? O RP não vem para isso, né? E só complementando, né, o último comentário, desculpa a pessoa, não sei Marcos o Ambrosio. nome o Ambrósio, né? Perfeito. O fator crítico de sucesso do RP hoje, por anos, tem sido sempre apoio da alta direção. Sempre tem sido, não muda. Né? Pode mudar vários outros fatores críticos de sucesso, mas a alta direção ela é fundamental, até porque ela influencia totalmente na gestão da mudança mesmo. Muito, muito. E outra, Alexandre, você já imaginou, se a autogestão também não entende a promoção das pessoas e dos processos através da tecnologia, não tem patrocinador. Porque ele vai continuar cobrando do operacional algo que já não é mais o papel dele, porque o RP vai automatizar, vai melhorar as condições de controle. Então, essa autogestão e a gestão de mudança tem que ter uma visão a médio e longo prazo, realmente promover e incentivar as pessoas cada vez mais terem esse empoderamento, conhecerem muito bem o seu processo, definir muito bem as suas regras e cada vez mais essas pessoas precisam embarcar nos seus negócios, nas suas especialidades para poder melhorar cada vez mais o resultado da sua área e, por conseguinte, os resultados corporativos, né? É importantíssimo essa visão, que muitas vezes passa despercebido, né? Vamos lá, implanta um RP, vai lá, começa. E aí esquece de toda aquela introdução que vocês colocaram. Foi muito bem colocado, com uma visão muito boa. E aí não dá certo. E não dá certo, muitas vezes não é por conta da ferramenta ou não é por conta do processo e nem pelas pessoas, né? É pelo conjunto todo que não está sendo bem orquestrado. Muito bom, exatamente, senhores. Passo a palavra para vocês, considerações finais e a gente já se despede e já vamos para as vinhetas finais. Vamos lá, vai lá. Começa aí, Alexandre. Pessoal, prazer, né? Acho que a gente espera ter realmente atendido as expectativas aí desse webinar, né? Legal, Kleber, obrigado de novo pela oportunidade. Obrigado pela participação aí no chat também, de quem pôde influenciar um pouquinho mais esse pensamento do quanto é importante hoje uma ferramenta como o RP na gestão, né? E lembrando de que eu acho que tudo que a gente falou faz sentido para nós, né, como empresa, como DNA da nossa empresa, a questão da gestão de tecnologia, unir com pessoas, né? Então, e com esse foco de realmente gerar conhecimento. E a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, da gente levar como lição mesmo, olha, o que a gente mais leva de um RP é justamente tomar decisão com base em informação correta, né? E aí a gente cresce cada vez mais, né? Então, pessoal, obrigado pela participação. A gente quer estar à disposição, né? Sempre que precisar, através do Kleber. E que venham novos webinars, que a gente possa falar sobre outras coisas mais específicas aí, né, Kleber? Estamos à disposição, tá?
É isso aí, vão ter mesmo. oportunidades, com certeza já estão convidados. Vai lá, Michael. Tranquilo. Agradecer a todos os participantes, né, que puderam aí comparecer, né, justamente junto aí com o Kleber, com a E-Processos, para estar expondo um pouco mais sobre esse assunto do RP, né? Não só pensando nas grandes empresas que já estão envolvidas nisso, mas também até nas empresas que estão começando, que estão tendo esse crescimento, que realmente agora precisam partir agora para esse segundo passo aí, né, na escolha de um sistema mais completo, tá? E isso que a gente comentou aqui, tanto o Alexandre como o Kleber, como também algumas pontos que eu citei aqui, que o RP não trabalha sozinho. Justamente são esses 3 pilares aí, junto com pessoas, processos e também a solução para obter esses resultados, tá? E, obviamente, né, claro, a gente falando em RPs, né, é um tempo curto, né, mas tendo a disponibilidade aí, fica também o meu contato junto ao Kleber ali, né, para a gente estar aí, quem sabe, trocando algumas ideias a mais, ou novos webinários específicos aí de processos ou áreas, ou até aí como nas etapas de implantação do RP. Perfeito, agradeço a todos aí. Obrigado, Michael, obrigado, Alexandre, pela segunda vez. Vocês ficaram na história, primeira vez que eu tenho um webinar A e B. A gente começou num dia e terminou no outro. Show de bola. Parceiraços, obrigado pela explicação, pela apresentação. Teve uma excelente audiência. Depois a gente compartilha os vídeos. Terminado aqui o vídeo, já fica publicado. Eu quero convidar a todos, então, que participem das nossas redes sociais, além do YouTube, do Facebook, tem o LinkedIn, o Twitter e o Instagram. E não esqueçam de acessar o iprocesso.seuead.com.br para que vocês possam mergulhar cada vez mais nesse mundo, nesse universo de processos, numa formação especial que a gente trouxe em Trilhas. Acessa lá e entre em contato conosco, não só pelo WhatsApp, mas pelo e-mail. E para chegar no Alexandre e no Michael, a gente deixa todo o acesso lá na descrição do vídeo. Pessoal, vamos lá no cumprimento final. Obrigado mais uma vez. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau. Até mais, gente. Valeu. Here we go now. Been sitting all night long. I can't get the signs you're sending on. Just a glance will be enough Yes, it would. to make a breach on my armor. Would you be open enough? Would you let me push you to something different? Would I be enough to give you the rush? I know that you've been missing. I'll take my chances even with the odds against me. I know that I am shaking and that you can see right through me. The drinks will get me alright. I will go in the night, baby, if you give me a chance. Or one last dance. Bum, 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 bum. I am standing still. No sudden move. Suddenly I feel like my body's being pushed towards you. Thumbs head down. I think I'll pass out. I got my head in the clouds. I'll take my chances even with the odds against me. I know that I am shaking and that you can see right through me. The drinks will give me alright. I will go in the night, baby, if you give me a chance. Or one last dance. Bum, 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 bum.
chair.